Continuando a aprender sobre pensão por morte, vamos falar da habilitação provisória. O que é isso? O artigo 105 do Regulamento da Previdência Social, ele prevê que quando for ajuizada uma ação judicial para o reconhecimento da condição de dependente, como, por exemplo, uma ação de reconhecimento de paternidade, por exemplo. Então, a pessoa que quer se habilitar como dependente alega ser filho do segurado que faleceu. Então, neste caso, ele pode requerer a sua habilitação provisória ao benefício de pensão por morte, exclusivamente para fins de rateio dos valores com outros dependentes, sendo vedado o pagamento da cota respectiva até que essa ação transite em julgado, ou seja, até que essa ação não caiba mais recurso para reformar a decisão, ressalvada a existência de decisão judicial que dispõe em sentido do contrário, ou seja, se no pedido de habilitação provisória para um recebimento, de um benefício de pensão por morte, após o reconhecimento de uma paternidade, por exemplo, após o óbito do segurado, se o juiz determinar que, enquanto a ação está tramitando, é devido o pagamento do benefício a este suposto dependente, o INSS vai pagar. Não havendo essa determinação expressa, o que é que vai acontecer? O valor da cota da pensão a qual esse suposto dependente teria direito, ele vai ser separado em relação aos dependentes que já vêm recebendo o benefício, e ao final da ação, sendo efetivamente comprovada a sua condição de dependente, esses valores serão pagos. Nas ações judiciais em que o INSS for parte, este poderá proceder de ofício à habilitação excepcional da pensão objeto da ação apenas para efeito dos rateios, descontados os valores referentes à habilitação das demais cotas, vedado o pagamento da respectiva cota até o trânsito em julgado da ação, ressalvada a existência de decisão judicial que dispõe em sentido contrário. Quando a ação ela é uma ação contra o INSS, ele pode, de ofício, fazer esta habilitação provisória, separando os valores que seriam, em tese, devidos para este suposto dependente, sem pagar, salvo se tiver uma decisão judicial nesse sentido. E, sendo efetivamente comprovada a condição de dependente, esses valores serão pagos ao autor da ação. Se a ação for julgada improcedente, se ele não comprovar a condição de dependente, ele não era filho daquele segurado, por exemplo, o valor que foi retido para pagamento ao autor da ação será corrigido pelos índices legais de reajustamento, que nós já vimos que é o INPC, e será pago de forma proporcional aos demais dependentes de acordo com suas cotas e o tempo de duração de seus benefícios. Então, na verdade, pessoal, essa inovação veio lá em 2019, com a MP 871 convertida na Lei 13.846, possibilitando que aqueles que estejam discutindo aquele vínculo familiar para que ele se torne um dependente previdenciário, tanto a pedido do autor que entra com a ação de reconhecimento de paternidade, quanto quando ele entra com a ação contra o INSS, requerendo a pensão por morte, tendo como causa de pedir da ação justamente este vínculo como dependente, então nessas duas situações o INSS pode, de ofício, fazer habilitação provisória ou, atendendo ao pedido do segurado, que já está com ação de reconhecimento de paternidade, por exemplo, tramitando, fazer essa habilitação, o valor
que seria devido a este dependente, nesse suposto dependente, enquanto não tiver transitada a ação, ele é separado, vamos dizer assim, e lá no final da ação, se for reconhecido, ele recebe o dinheiro. Se não, esse valor que foi descontado vai ser repassado, atualizado, né, com a correção monetária, para os demais dependentes que têm o direito à pensão, salvo se expressamente a decisão judicial disser que, ainda que esteja tramitando a ação de reconhecimento da condição de dependente, o suposto dependente vai receber essas cotas. Fica assegurada ao INSS a cobrança dos valores indevidamente pagos em decorrência da habilitação provisória, tá? Então, caso essa decisão judicial que determine que durante a tramitação de um processo de reconhecimento de paternidade, por exemplo, deve ser pagos esses valores ao suposto dependente, e lá no final da ação se identifica que ele não era dependente do segurado, o INSS terá o direito de cobrar esses valores que foram pagos. Ok? Valor da renda mensal. Qual o valor da pensão por morte? Nós já vimos que houve alteração no cálculo dos benefícios, né? O salário de benefício, ele hoje está sendo calculado de forma diversa do que era antigamente, por conta da entrada em vigor da emenda constitucional número 103, e ficou desta forma, né? Valor da pensão, 50% do valor da aposentadoria que o segurado falecido recebia, ou se ele não recebesse aposentadoria, 50% daquela ao qual ele teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente, mais 10% por dependente, até o máximo de 100%. E esses percentuais, como a gente já viu, incidem sobre o salário de benefício, a média aritmética simples de todo o tempo contributivo do segurado. No caso de morte de segurado que está recluso e que ele tenha durante esse período recolhido para a Previdência Social, o valor da pensão será calculado, né, de modo a considerar o tempo adicional de contribuição que foi feito pelo segurado enquanto estava recluso e os correspondentes salários de contribuição. Então, tanto o tempo quanto o valor do salário de contribuição que foi feito lá enquanto ele estava recluso será também considerado. Na hipótese de haver dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, aí já vai mudar o valor do cálculo. Ele passa a ser 100% do valor da aposentadoria recebida pelo segurado, ou daquela que ele teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, até o limite máximo do salário de benefícios do RGPS, que é o teto. Então veja, em regra, se não tiver um deficiente inválido ou deficiente, 50% mais 10% por dependente. Se só tem um único dependente e não é inválido, o valor vai ser 60% do salário de benefício. Se esse único dependente é comprovadamente inválido ou tem deficiência mental, intelectual ou grave, vai ser 100%, ok? Digamos que você tenha uma família com esposa e 3 filhos. Se nenhum deles for inválido ou dependente, nós teremos 50% de cota, mais 10% da esposa e 3 filhos. 40% mais 50%, 90%. Se quaisquer um desses dependentes for inválido ou tiver deficiência, por si só já vai ser 100%. E esse percentual de 100% vai ser dividido igualmente entre todos os dependentes, ainda que não inválidos.
e não deficientes. Enquanto o deficiente inválido com deficiência intelectual, mental ou grave mantiver essa condição, independentemente do número de dependentes habilitados ao benefício, o valor da pensão será rateado entre todos os dependentes em partes iguais. Ou seja, na prática, vale a pena você ter um dependente inválido ou com deficiência mental, intelectual ou grave no rol dos dependentes para que você tenha um valor maior da pensão. O valor da pensão será recalculado quando a invalidez ou deficiência intelectual, mental ou grave sobrevier à data do óbito, enquanto estiver mantida a qualidade de dependente, ou deixar de haver dependente inválido ou com deficiência mental ou grave, tá? Então, se as causas que levam a majorar o percentual que será aplicado sobre o salário de benefício deixarem de existir, o cálculo será revisto utilizando aquele percentual de cota familiar de 50% mais 10% por dependente. Lembrando que é até o máximo de 100, mesmo que a pessoa tenha 7, 8, 10 dependentes, o máximo que chega é a 100% e limitado também ao salário, ao teto do salário de benefício. A concessão da pensão por morte não será protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente. E aí nós lembramos ali da habilitação provisória, né? Caso uma pessoa que supostamente é dependente do segurado não foi habilitado e outro dependente foi e habilitou, o INSS não vai segurar a habilitação à pensão por morte, o requerimento da pensão, por conta de um ou outro dependente não ter se habilitado, até porque o INSS ele só vai saber quem são os dependentes na hora do requerimento, né? Então, ele não vai protelar esta habilitação, né? Análise desse requerimento de pensão, e qualquer habilitação posterior, qualquer dependente que venha requerer esta pensão, que importe em exclusão ou inclusão de dependente, somente produzirá efeito a contar da data da habilitação, ou seja, a contar da data do requerimento. Mesmo naqueles casos em que há o dependente menor de 16 que tem 180 dias para poder requerer para receber a data do óbito, ou no caso dos outros dependentes, 90 dias. Se tem um menor de 16 anos e ele só veio requerer no 100º dia, por exemplo, ele teria em tese direito desde a data do óbito. Só que teve um outro dependente que requereu 10 dias após o óbito. Como a pensão já estava sendo paga a um dependente, qualquer habilitação posterior só vai produzir efeitos dali para frente, não sendo devidos os valores anteriores. Beleza? Será devida ao filho, ao enteado, ao menor tutelado e ao irmão, desde que comprovada a dependência econômica dos três últimos, enteado, menor tutelado e irmão, que sejam inválidos ou tenham deficiência intelectual, mental ou grave, cuja invalidez ou deficiência tenha ocorrido antes do óbito. Se as pessoas aqui citadas vieram a contrair uma doença que o deixe inválido ou que venha a ter uma deficiência após o óbito, eles não terão direito à pensão. Não será devida a pensão por morte se antes dos 21 anos, que é a data limite para o recebimento dos benefícios no caso de filhos, irmãos menores, menores tutelados, enteados, etc., ou seja, filhos e equiparados e irmão, salvo se inválido, com deficiência grave, intelectual ou mental. Se ele se casou antes dos 21, ele não vai ter direito à pensão.
se ele iniciou o exercício de emprego público efetivo, se ele constituiu estabelecimento civil ou comercial ou teve relação de emprego desde que em função deles o menor de 16 completos tiver uma economia própria, ou se ele foi emancipado pelos pais ou na falta de um deles pelo outro, ou por instrumento público independentemente de homologação judicial, ou por sentença judicial após ser ouvido o tutor, ou se ele tiver menos de 16. Aqui, pessoal, são as causas onde ocorre, segundo o Código Civil, a emancipação, dos menores de 21 anos. Então, se ele se emancipou, ele passa a não mais constar na relação de dependentes previdenciários. A invalidez vai ser reconhecido pelo perito médico federal e a deficiência por meio de avaliação biopsicossocial com equipe multiprofissional e interdisciplinar. A concessão do dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave poderá ser reconhecida previamente ao óbito do segurado e, quando necessário, ela será reavaliada quando da concessão. Isso aqui também é uma inovação, tá, gente? Porque a gente viu que a inscrição, a habilitação do dependente, ela só ocorre na hora do requerimento, onde ali serão comprovadas as condições para a concessão. Só que agora existe a possibilidade dessa avaliação da deficiência, dessa avaliação da invalidez, ocorrer mesmo com o segurado em vida. E aí meio que já se certificaria que aqueles períodos X e Y a pessoa é deficiente ou ela é inválida. Então, o regulamento traz essa novidade que foi implementada pela Lei 13.846, no sentido de você fazer, então, essa avaliação antes mesmo do óbito do segurado. Entretanto, internamente no INSS, isso não foi objeto de procedimentalização, de como que vai fazer essa análise anterior ao óbito, para que, em sendo vindo a requerer uma pensão por morte, já estejam lá no sistema que o período X e X e Y a pessoa era inválida ou a pessoa era uma pessoa que adquiriu deficiência mental grave ou intelectual. Pensionista inválido, ele é obrigado, sob pena de suspensão do benefício, a se submeter a exame lá na Perícia Médica Federal, a processo de reabilitação profissional, onde a pessoa que não consegue mais voltar para aquela atividade que ela exercia, ela é adaptada para exercer uma outra atividade, e também ele se obriga a se submeter a tratamento gratuito que foi dispensado pelo INSS, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, pois são procedimentos facultativos. Se o pensionista inválido ele não retornar à atividade, ele não precisará fazer mais perícia médica a partir dos 60 anos de idade. Ele pode simplesmente dizer, olha, não quero e mantenha aqui meu benefício enquanto pensionista inválido. Agora, se precisar verificar a recuperação da capacidade do trabalho em razão do próprio pensionista solicitar que ele está apto para voltar ao trabalho, e se for para concessão de curatela, naquela parte da ação onde a autoridade judicial ela se vale, deste laudo, deste parecer da perícia médica, então nesses casos sim, mesmo após 60 anos, o pensionista inválido deverá estar sempre se submetendo à perícia médica federal.
O pensionista inválido, ainda que não tenha retornado à atividade, já tenha 60 anos de idade, será submetido a exame médico pericial quando necessário para apuração de fraude, também é outra exceção à regra. O benefício devido ao segurado ou dependente civilmente incapaz será pago ao cônjuge, pai, mãe, tutor ou curador, admitindo-se na sua falta e por período não superior a 6 meses o pagamento a herdeiro necessário, mediante o termo confirmado no ato do recebimento. Então, o que acontece? Se a pessoa ela não pode estar recebendo pessoalmente este benefício de pensão por morte, o cônjuge, pai, tutor, curador, enfim, podem estar recebendo esse benefício. E no caso de não haver, né, nenhuma dessas figuras, existe a figura do administrador provisório, que é aquele que vai dizer, olha, nós estamos aqui ainda em tramitação no judiciário para eu tirar o termo de curatela, termo de tutela. Então, nesses prazos aí, obviamente de 6 em 6 meses, essas pessoas que estão recebendo o benefício, elas precisam apresentar o andamento processual para comprovar que está tramitando o processo lá, para, no caso do administrador provisório, né? Para que ele possa continuar recebendo esse benefício de pensão por morte. Esse período de 6 meses ele pode ser prorrogado várias vezes, né? Pelos mesmos 6 meses, se comprovado o andamento regular do processo de tutela ou de curatela. Na hipótese de interdição de beneficiário, para fins de curatela, a autoridade judiciária poderá utilizar-se de laudo médico pericial da Perícia Médica Federal. No ato de requerimento de benefícios operacionados pelo INSS, não se exigirá a apresentação de termo de curatela do titular ou de beneficiário com deficiência, observados os procedimentos que serão estabelecidos em atos do INSS. Cônjuge. O cônjuge ausente somente fará jus ao benefício a partir da data de sua habilitação e mediante prova de dependência econômica, não excluindo do direito a companheiro ou companheira. Aqui, pessoal, é justamente uma inversão que ocorreu, porque nós vimos que o dependente de classe 1, ele não precisa comprovar dependência econômica. Ele precisa comprovar exclusivamente, no caso da companheira, por exemplo, a união estável. Só que se um cônjuge, né, ele está desaparecido, ele está ausente, e por conta disso o segurado se casa novamente, quem tem que comprovar a dependência econômica não é mais a companheira, e sim a cônjuge. Ok? O cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato que recebia a pensão de alimentos, receberá a pensão por morte, né? Em igualdade de condições com o cônjuge, a companheira, o companheiro, o filho não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos de idade, ou inválido ou que tenha deficiência intelectual, mental ou grave. Ou seja, aquele cônjuge que está separado, divorciado, mas que recebe pensão alimentícia, ele vai entrar no rol de dependentes na classe 1 também. Ok? Na hipótese de o segurado estar na data do seu óbito obrigado por determinação judicial, tá, gente? Não é um mero acordo ali, não, olha, você me dá isso, eu lhe dou tanto por mês. Isso tem que ter uma determinação judicial estabelecendo a questão da pensão, beleza? Então, se ele está obrigado a pagar a pensão alimentícia por
um período limitado, olha, você vai receber aqui uma pensão por 10 meses, por 1 ano, por 10 anos. E caso esse alimentante, né, aquela pessoa que está pagando a pensão alimentícia venha a falecer, a pensão vai ser devida pelo prazo que faltar para ele, né, em razão da decisão judicial, ser obrigado a pagar esta pensão. Então, recebeu pensão alimentícia temporária, digamos, o juiz manda determinar que a pessoa pague uma pensão temporária durante 5 anos. No primeiro ano, a pessoa vem a falecer, após estar pagando a pensão alimentícia, essa pensão durará no máximo por mais 4 anos. Beleza? Morte presumida, prevista lá no artigo 78 da Lei 8.213, ela, bem como no artigo 112 do Decreto-Lei 1048, diz que no caso de morte presumida, a pensão vai ser concedida em caráter provisório. E quem que vai determinar a concessão? Vai ser mediante a sentença declaratória de ausência, depois de 6 meses que houve, né, esta efetiva ausência. E aí, com essa sentença expedida pela autoridade judiciária, o INSS vai começar a pagar a pensão, ou caso o segurado tenha desaparecido, né, por motivo de catástrofe, de acidente, de desastre. E nesse caso, mesmo sem a declaração judicial, a pensão por morte vai ser concedida e mantida. Beleza? Reaparecendo o segurado nessas situações de morte presumida, o pagamento da pensão ele é imediatamente cessado, e os dependentes que porventura receberam a pensão de boa fé, né, acreditando que realmente a pessoa tinha desaparecido, enfim, nesses casos não há que se falar em devolução dos valores recebidos durante o período em que o cônjuge, né, o companheiro, companheira, enfim, na hora em que for declarada, né, a sua ausência, ou se for um caso em que tinha um risco muito iminente e provável de que aquela pessoa tenha sido vitimada, então nesses casos a pensão, né, nestes casos não teremos uma certidão de óbito, mas teremos documentos que são emitidos que equivalem a tal para fins da concessão da pensão. Rateio, né? Nós já vimos ali como é que é calculada a pensão por morte, 50% mais 10% sobre o salário de benefício, ou 100% se houver pessoa na família como dependente inválido ou deficiente, beleza? Então, nestes casos, a pensão ela vai ser rateada em partes iguais entre todos, e mesmo havendo a majoração para 100%, no caso de haver um deficiente inválido ou com deficiência mental grave ou deficiência intelectual, mental ou grave, né? Então ele vai ter sim este valor de 100% dividido para todos os dependentes. Na hipótese de deixar de haver dependente inválido ou com deficiência mental, o valor será recalculado na regra, né, que é o de 50% mais 10% por dependente, e neste caso será rateada entre todos os dependentes da mesma forma, ok?
As cotas por dependente cessarão com a perda dessa qualidade e não serão reversíveis aos demais dependentes, preservado o valor de 100% da pensão por morte quando o número de dependentes remanescentes for igual ou superior a 5. Ou seja, antigamente você tinha 100%, que era dividido, digamos, entre 4 pessoas, 25% para cada. Uma pessoa deixava de ser dependente, esse 100% era dividido para 3 e aumentava o valor da cota. Como a gente já viu, não existe mais esta possibilidade. Na medida em que os dependentes vão saindo, ele é recalculado sempre nesta proporção de 50% mais 10% por dependente. No próximo bloco, continuaremos falando de pensão por morte e vamos falar da cessação.